Shalom, amados. Talvez já aconteceu algo contigo de alguém te dizer umas verdades que você precisava ouvir e você ficou irado, angustiado, preocupado, revidou. Eu já ouvi verdades na minha vida e entrei em crise porque eu achava que aquela pessoa não podia me dizer verdades. Nós temos uma maneira de medir que às vezes é totalmente fora da palavra de Deus. Um dia eu vi algumas coisas de um homem e disse umas coisas para ele sair. Sabe quando você começa a fazer uma cariação, parece que você não sabe com quem está falando? Você está falando com você ou está falando com Deus? Ou com o inimigo das suas vidas? E abri a Bíblia um tempo depois, pensando naquilo, mas eu abri a Bíblia. E saiu em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurados. Bem-aventurado é bem-sucedido naquilo que faz, porque a vida é uma aventura. Parece que ela dá certo para um e para outros, não. Bem-aventurado é ser bem-sucedido em todos os seus feitos, fazer com alegria e desfrutar daquilo que faz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E eu comecei a refletir. Eu estava num lugar de crise porque alguém me disse verdades. E então eu observei que Jesus falou algo tão profundo a respeito daqueles que se dizem cristãos, que fazem parte desse reino. Ele diz: seja bem-aventurado nesse tempo, quando vos injuriarem. A palavra injuriar é a perseguir, zombar, caluniar, afrontar, envergonhar você publicamente. Ele diz, depois de você ser injuriado, perseguido, ele diz, mentindo, disserem todo mal contra vós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Alguém já disse todo mal contra você? Talvez não disse 1% de mal contra você. Todo mal é muito mal. Para alguém dizer todo mal, ele tem que falar mal muito tempo. E às vezes o inimigo acha lugar na nossa natureza humana, carnal e diabólica, e deixa pessoas em crise por causa de coisas tão pequenas. E Jesus disse: as vossas justiças são trapo de imundícia. As suas justificativas diante de Deus, quase todas as vezes que alguém vem falar um erro perto de mim, daqueles com quem eu convivo, às vezes vem querer se justificar. Enquanto você se justifica numa situação, você não consegue sair dela. A nossa justiça tem que morrer para brotar a justiça de Deus. A justiça humana é trapo de imundícia. O que é justiça? É quando você se justifica, os seus argumentos, a sua justificativa, sabe que errou, mas quer justificar o erro. E Jesus disse: você é bem-aventurado quando fizerem o mal, quando mentirem e disserem todo mal, por causa do reino, por causa de Jesus. E depois o apóstolo Pedro já ensinando, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, ele fala ser bem-aventurado, ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, olha o que ele diz, a mesma palavra que Jesus falou. Se pelo nome de Jesus Cristo você sofrer muitas consequências, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E ele disse, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete em um negócio alheio. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você observa que Pedro diz algo, que quando Deus começa a trazer a régua dele, a linha dele, a justiça dele, ele trata com os seus primeiros. Por quê? Porque com os seus ele vai tratar com justiça, com misericórdia, com graça, e vai criar situações para um conserto. E o ímpio, para ele, que não serve a Deus, está reservado a morte e o segundo inferno. Segunda morte, que é o inferno. Não tem coisa boa reservada para o ímpio. Por isso que ele trata conosco. E quando nós compreendemos isso, e Pedro ainda fala no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte, ele te honre. Deus tem tempo para todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus.